Esse final de semana, as leituras, toda a liturgia nos convida a ver como situações, coisas, até mesmo pessoas podem influenciar a nossa vida. A isso nós podemos chamar de experiência. Experiência que muitas vezes pode nos marcar de uma forma positiva, outras vezes nem tanto, mas sempre nos ensina algo que faz com que mudemos o nosso interior, que o nosso exterior mostre aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos passando. Algumas experiências são muito intensas, outras nem tanto, mas podem ter certeza que sempre mexem conosco. Mas por que falo isso? Nós temos 3 momentos que a liturgia da palavra nos convida nesse final de semana. O primeiro deles, o profeta Isaías. Nós estamos vendo, já vimos semana passada, que essa é a vocação do profeta. Vimos de Jeremias, agora em Isaías. Mas tem uma diferença na vocação e na experiência que Isaías faz de Deus. Por quê? Isaías, como todas as pessoas, sempre coloca empecilhos para que não seja escolhido, colocando-se como indigno e assim por diante. Mas Deus, pela experiência que Davi fez de Deus, ele não consegue guardar isso no seu coração. Ele precisa, de certa forma, externar isso para si, para as pessoas, até mesmo para o próprio Deus. E é interessante que Deus não diz para Isaías: eu quero você, eu escolho você. E sim, fala para Isaías, pela visão que ele diz que ele começa, Deus fala para Isaías: Senhor, Deus fala, a quem mandarei, a quem enviarei? É Isaías que toma a iniciativa e diz: aqui estou, Senhor, envia-me. Mas muitos podem pensar, mas não é soberba de Isaías pensar que ele se pode colocar assim na frente de Deus? Não. Essa posição do profeta é para poder reconhecer a graça de Deus que habita nele. É para reconhecer tudo aquilo que Deus fez e faz na vida dele. E nós também precisamos tomar essa iniciativa de Isaías. Não ficar simplesmente de braços cruzados e ficar reclamando ou se colocando indigno. Ou ficar falando assim: eu não posso porque olha, tenho isso, sou assim. Não dá. E aí nós vamos para a segunda experiência, que vem de Paulo. E o que marca a carta de São Paulo nesse final de semana é a frase: pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. Porque nós podemos correr sério risco de achar que nós, na nossa vida, somos, por estarmos numa certa caminhada, ou achar que fizemos uma certa experiência de Deus, nos achar melhores do que as pessoas, nos achar melhores do que os outros, e esquecer de que se estamos aqui, também tem esforço pessoal, também tem motivação pessoal, mas só que é graça de Deus. Interessante que nesse final de semana, na sexta-feira, eu conversava abri um retiro de jovens de carnaval, e como eu tinha já certa intimidade com eles, eu dizia o seguinte: vocês não se vangloriem como vocês colocam no Facebook ou pelas mensagens que vocês mandam, dizendo: nós escolhemos o melhor, porque escolhemos passar o carnaval com Cristo. Não, falando como que aqueles que estão aproveitando esse feriado de uma outra forma, como se todos já estivessem condenados. Eu virei para eles e falei assim: se vocês têm essa soberba no coração de vocês, que vocês já comecem a quebrá-las, e além do mais, essas pessoas que vocês tanto condenam podem fazer uma experiência mais radical que vocês dizem que fizeram de Deus, e transformar uma vida e ter atitudes que nem mesmo vocês têm coragem de fazer. E também essas pessoas
podem chegar frente a frente com Deus e ganhar o céu direto. E nós que nos achamos melhores muitas vezes, tem que passar anos e anos muitas vezes no purgatório, e só Deus sabe ir para outro lugar. Para poder mostrar que é a graça de Deus que nos norteia e ela não escolhe pessoas. É tanto que Paulo, ele se coloca, até mesmo é muito forte esse termo que Paulo usa na sua leitura, como um filho abortivo, estou aqui. É como assim, ninguém me queria, eu fui jogado de lado, mas só que Deus me chamou e aqui eu estou. É tanto que Paulo compreende tanto essa experiência de Deus, que fez mudar a sua vida, que ele não tem medo de chegar para os apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, e dizer: vocês estão errados. Chegar na frente de Pedro, de Tiago, e dizer: vocês estão deturpando a mensagem de Jesus Cristo, vocês estão interpretando a maneira de vocês, e não é isso que Deus pede. E aí Paulo e Tiago e Pedro têm que abaixar a cabeça e reconhecer e ainda tem que aceitar que foi exortado por aquele que perseguiu os cristãos, por aquele que testemunhou a morte de Estevão, mas só que a graça de Deus mudou a vida daquele homem. Aí no Evangelho nós temos uma terceira experiência que faz com que pessoas comuns acreditem na palavra de um homem que eles nem conheciam, de homem que eles poderiam ter visto a primeira vez naquele momento, mas só que aquele homem, aquela pessoa tocou o coração daqueles discípulos e daquelas pessoas. É interessante que Jesus, eu tenho falado isso nas missas do final de semana, Jesus é um pouco enxerido e folgado. Em que sentido Jesus é isso? Porque ele vai ao encontro de Pedro, de Tiago e João e fala: por favor, empresta a barca de vocês, e eles podiam pensar: mas quem é você? Não, tudo bem. E eles escutam a pregação de Jesus. E Jesus, percebendo a necessidade, Jesus diz, pede que eles lancem a rede e tudo. E Pedro, mesmo que duvidando, mesmo que não acreditando muito, ele diz: em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Nós também na nossa vida, em muitos momentos, Deus nos pede para que nós façamos algo, deixemos algo de lado. E será que nós temos essa confiança que Pedro teve em não questionar e fazer aquilo que Jesus pediu? Por que eu falo isso? As pessoas, elas têm admirado muito e têm ouvido falar muito das atitudes do Papa Francisco. São atitudes fantásticas e atitudes formidáveis. É muito bonito olhar um Papa que quebra todos os protocolos possíveis e imagináveis, lava o pé de presidiários, vai ao encontro das crianças, vai ao encontro dos enfermos, acolhe aqueles que a sociedade discrimina, abraça um mendigo, acolhe os mendigos na sua casa. É muito bonito olhar essas atitudes, mas aí eu faço a pergunta: e nós? Além de admirar, também vamos procurar fazer essas atitudes? Porque é bonito olhar um Papa que acolhe os mendigos e dá de comer a eles, sendo que nós, quando passamos na rua e vemos as pessoas caídas, seja ela por falta de dinheiro ou porque estão bêbadas, a gente passa do lado já com um olhar de desprezo, e ainda a gente pensa: bem feito, não trabalha, não faz nada da vida, está no lugar que merece. E a gente admira o Papa. E aí? O Evangelho, a célebre frase do Evangelho também: faço hoje de vocês pescadores de homens. Mas pescador de homens em que sentido? Pescador de homens porque ele restaura a dignidade das pessoas. Ele vê aquilo que é essencial no coração da vida das pessoas
e quer que esse sagrado, que é o coração e a vida de cada ser humano, seja valorizado, seja respeitado, para que não aconteça de que a gente selecione as pessoas que merecem ou não ser salvas. E é interessante a gente perceber